Olá, alunos! Vamos para mais uma aula de Geografia. Hoje estaremos falando sobre o crescimento da população brasileira. Estaremos utilizando o livro Trilhas, módulo 2, capítulo 5, das páginas 300 a 304. Abram o livro de vocês nas páginas 300 e 301. Observe atentamente os detalhes desta imagem. Observem que há uma aglomeração de pessoas formada por homens, mulheres, crianças, jovens e idosos. Atentem também que há disputa por espaço entre as pessoas e os automóveis. A população brasileira é considerada uma das mais numerosas do mundo. Em relação à América do Sul, o Brasil é o país que possui a maior população. Esta imagem é uma fotografia que está retratando pessoas transitando em uma rua comercial da cidade de São Paulo. Aqui também, na página 301, há 3 questões que vocês deverão responder. A. O que mais chamou sua atenção nesta fotografia? B. Você sabe quantos habitantes vivem em nosso país? C. Há algumas décadas, a população brasileira vem crescendo intensamente a cada ano. Você conhece os motivos do crescimento intenso da nossa população? Será que foi a diminuição da mortalidade? Ou será que foi a utilização de medicamentos e de vacinas? Ou será que foi devido à entrada de mais imigrantes em nosso país? Aí vocês deverão relatar, quais foram esses fatores que contribuíram para este aumento, ok? O crescimento da população brasileira. Somando cerca de 208 milhões de pessoas em 2018, o Brasil ocupa o 5º lugar entre os países com maior número de habitantes do planeta. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, a população brasileira apresentou intenso crescimento a partir do início do século XX. Vamos observar aqui este gráfico. As informações são representadas por meio de eixos. O eixo horizontal ele representa o intervalo dos anos em que as informações foram apresentadas. Já o eixo vertical indica o número de habitantes. Aí vocês deverão responder essas questões. Questão 1. Qual era a população do Brasil em 1872? Questão 2. Qual era a população do Brasil em 2018? Questão 3. Em quantos habitantes a população brasileira aumentou entre os anos de 1872 e 2018? Como é possível observar neste gráfico, a população brasileira ela não parou de crescer entre 1872 e 2018. Esse crescimento se tornou mais acentuado a partir da década de 1940. Você sabe por que esse crescimento ele vem acontecendo? Vamos conhecer alguns dos fatores desse crescimento a seguir. Crescimento natural da população. Para compreendermos o crescimento natural da população, precisamos analisar a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. A taxa de natalidade indica a quantidade de pessoas que nascem em cada grupo de 1.000 habitantes no período de um ano. Já a taxa de mortalidade indica a quantidade de pessoas que morrem em cada grupo de 1.000 habitantes no período de um ano. E o crescimento natural ele é conhecido pela diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade de uma população. Verifique no gráfico que quanto maior a distância entre as linhas de natalidade e mortalidade, maior é o crescimento natural. E que quanto menor a distância entre essas linhas, menor é o crescimento natural da população. As mudanças nessas taxas
mortalidade e natalidade, ao longo do tempo, se devem a diversos fatores, que nós iremos ver a seguir. Um dos fatores são os avanços na área da medicina e da saúde. As novas descobertas da medicina, como os novos medicamentos e vacinas, além das campanhas de prevenção de doenças, elas propiciaram a redução da mortalidade. Aqui vocês podem observar uma vacinação de pessoas em Belém, Pará, em 1930. Aqui podemos observar o calendário de vacinação, que vai desde os recém-nascidos até os idosos a partir de 60 anos. Também outros anúncios de vacinas, como a vacinação contra a Covid, que é a realidade que nós estamos vivendo hoje. Também a vacina contra o sarampo e algumas leituras para o incentivo da vacinação para as crianças. Então, quem ama a vacina, abrace a vacina. Outro fator é a expansão do saneamento básico, a ampliação e a melhoria dos serviços de abastecimento de água, de coleta e o tratamento de esgoto e de resíduos sólidos trouxeram melhores condições de higiene e saúde à população, e com isso reduziu-se a proliferação de doenças como a cólera e a hepatite A. Outro fator é o número de filhos por mulher. Atualmente, o número de filhos por mulher tem diminuído. As mulheres, ao assumirem carreiras profissionais, deixaram de se dedicar apenas aos afazeres domésticos. Esse fato, somado ao desenvolvimento de métodos contraceptivos, que são métodos utilizados para evitar a gravidez, acarretou na diminuição do número de filhos por mulher. Aí aqui embaixo vocês podem observar a primeira imagem, que a cada ano que passa, as mulheres têm exercido mais profissões. E na segunda imagem, éramos 6, seremos 3. A fecundidade da brasileira despencou, em total de filhos por mulher. Em 1960, a média era de 6 filhos, em 1980, 4 crianças, em 2000, 2 filhos e em 2020, 1,5. A vinda de imigrantes. Entre meados do século XIX e do século XX, o Brasil recebeu um grande número de pessoas vindas principalmente de países europeus e asiáticos. No período de 1870 e 1950, por exemplo, a população brasileira teve um aumento de aproximadamente 4,6 milhões de imigrantes. Aqui podemos observar uma imagem de imigrantes vindos do Japão, desembarcando do navio atracado no Porto de Santos, São Paulo, em 1930. Aí bem ao lado também tem outra imagem, já mais atual, de 2019, migrantes com registro no Brasil, e o maior número é de haitianos, com 70.129 registros. Estados Unidos, 9.861, Cuba, 11.455, China, 13.056, Uruguai, 13.652, Argentina, 13.954, Bolívia, 19.457, Colômbia, 24.709, Venezuela, 36.349. O Haiti, 70.129 e Peru, 9.214. E por hoje é só. Espero que vocês tenham compreendido o assunto. Tchau e até a próxima aula.